esses irmãos abnegados do bem e chegarmos ao nosso Mestre Jesus através deles, para agradecer ao nosso Mestre amigo por essa oportunidade que nos deu de chegarmos em busca desse conhecimento que nos consola e nos liberta. Agradecer ao Mestre amigo pelo dia que passamos, por essa noite da qual adentramos, pelos nossos familiares, nossa família, nossos lares. Agradecer, Mestre amigo, a presença desses irmãos e rogamos a sua presença junto a nós, através desses irmãos, nos proporcionando todos os recursos necessários na realização do nosso trabalho, em especial nosso amigo Jefferson, que é o responsável pelo tema de hoje, que ele possa receber toda a assistência necessária para apresentar o seu trabalho da melhor forma e que nós possamos absorvê-lo, retornando aos nossos lares o melhor de quando aqui adentramos. Com essa simples e humilde prece, nós damos por aberta a primeira parte do nosso trabalho, rogando que as bênçãos do Mestre amigo se derramem sobre todos nós, por agora e sempre. Que assim seja, passamos a palavra aqui. Uma boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus, nosso amigo, estejam conosco hoje e sempre. A doutrina espírita é pautada sobre vários princípios, sobre várias leis, né? Leis naturais. Leis essas que hoje nós vamos falar sobre duas em específico. E a primeira dessas leis é a lei do progresso, porque tudo progride, incessantemente. A gente pode achar que não, mas tudo evolui. Sempre é um processo evolutivo. Nós sempre estamos constantemente em processo evolutivo. O planeta Terra, ele é o resultado de um processo de bilhões de anos de evolução e transformações. O homem, nós, como somos hoje, a raça humana, ela é fruto de um processo de milhões de anos de evolução. Foram vários tipos de espécies diferentes até chegarmos ao que somos hoje. É um processo contínuo de progresso. Fomos desde os primeiros primatas, depois de anos depois da extinção dos dinossauros, até o homem como nós somos hoje. Isso é um processo evolutivo. Isso é um processo contínuo de progresso. A cada período, a cada momento, o mundo tem aquilo que ele precisa e aquilo que é possível naquele exato momento. E esse processo, ele não retrocede. Não vamos involuir. Nós vamos daqui para frente. Podemos nos atrasar, podemos retardar o processo de evolução, de progresso, por N formas, mas o processo continua. Por quê? Porque é uma lei natural. E as leis naturais, elas são invariáveis, são imutáveis. Nós não conseguimos contê-las, nós conseguimos atrasá-las. Existem duas formas principais de progresso, que é o progresso primeiro individual, ou seja, cada um de nós vai progredir, cada um de nós evolui no seu pensamento, no seu comportamento, evolui a forma física. Hoje nós somos desta forma, há, 300 anos atrás o nosso corpo, enquanto seres humanos, era diferente. Nós vemos isso pelos órgãos que nós temos no nosso corpo. Um dos órgãos que hoje nós não utilizamos mais é um órgão que no passado, quando comíamos folhas cruas, mas ele era usado, que é o apêndice. Hoje nós não precisamos do apêndice. Os médicos dizem assim, o apêndice só serve para inflamar hoje, porque não tem função, mas teve. Isso quer dizer o quê? Evolução, progresso. O nosso corpo precisava, não precisa mais. E assim continua até hoje. Existem coisas que o mundo hoje não precisa mais. Pensamentos que nós temos dentro de nós que o mundo não precisa mais. E esses pensamentos, esses sentimentos, eles vão sendo extirpados com o passar do tempo. Porque isso é o progresso individual, que cada um tem que fazer por si. Não cabe a mim, ou a quem quer que seja, ou a religião que seja, ou a doutrina que seja, apontar o dedo e dizer, não, tu tem que proceder desse jeito.
Não é esse o papel da doutrina espírita. O papel da doutrina espírita é informar. A pessoa vai evoluir, vai seguir se ela assim o quiser. Isso se chama livre-arbítrio. E isso é respeitado. Cada um tem o seu tempo de evolução. A outra forma de evolução e de progresso é o progresso em grupo. Conforme nós vamos mudando, o mundo vai mudando. A sociedade muda. Porque a sociedade nada mais é do que um grupo de indivíduos, de individualidades. Então, só vai haver mudança do grupo a partir do indivíduo. Eu mudo e pelo meu comportamento o outro muda. Não é eu dizendo, não, fulano, tu tens que fazer assim, assado. Não é isso. Tá? Nós não somos xerifes de ninguém, fiscais de ninguém, a não ser de nós mesmos. Tá? Então, pelo meu comportamento, pelo meu posicionamento, o outro, se sentir à vontade e preparado, vai mudar também, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Isso é a evolução do grupo, do planeta inteiro. Não é uma coisa imediata. Não é uma coisa que demande, vai ser em tal data. Não, não funciona assim. Se funcionasse assim, no exato momento em que caiu um meteoro que extinguiu os dinossauros, no ano seguinte começariam a, que nem pipoca, pular os seres humanos pela Terra. Não foi assim. Não é esse o tempo geológico, não é esse o tempo biológico. Tudo demanda tempo. Então, se vai haver um processo de evolução da raça humana, ele será de forma paulatina, devagar, conforme a evolução humana o é. O mundo vai mudar de provas e expiação, de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Realmente vai. Realmente está mudando, de forma progressiva. Não há como de uma hora para outra se mudar todo mundo. Não, vocês todos não servem, vamos botar gente que serve agora. Não funciona assim. A ciência nos mostra que não é assim. O estudo da evolução humana nos mostra que não é assim. Que é uma mudança progressiva e no tempo de cada um. O que pode acontecer? Daqui a pouco eu não sou compatível, meu espírito, com essa situação, porque a grande maioria da população está vibrando numa outra frequência, na frequência do amor, por exemplo, e eu não estou mais. Eu não estou vibrando na frequência do amor. Então eu não consigo ficar mais aqui. De forma progressiva. Se daqui a pouco eu me reajusto e começo a vibrar naquela vibração do amor, eu volto, aí eu consigo reencarnar nesse planeta. Mas não numa leva. É como se fosse, o dilúvio bíblico, que nós sabemos que é uma metáfora, que a ciência já nos disse que aconteceu numa região determinada, não no mundo inteiro. Para as pessoas daquela região era o mundo inteiro, porque era o mundo que eles conheciam. Mas acontecem as tentativas de atraso. Porque aqueles que não estão nessa vibração de progresso, que se recusam, que continuam com o mesmo pensamento, eles vão se reagrupar e tentar barrar esse progresso. Eles não vão barrar o progresso. Eles só vão adiar, o máximo. E como é que se explica isso? Como é que se mostra? Como é que a gente pode ver isso? Vou lhes dar um exemplo atualíssimo. De uns anos para cá, nós tivemos uma onda no mundo inteiro de pessoas anti-vacina. Coisa que nunca se questionou. Todo mundo tomou vacina desde pequeno. Eu, pelo menos, tomei. Meus filhos também tomaram. Aí, de uma hora para outra, as pessoas começaram a questionar a vacina. Não, a vacina mata, vacina isso, vacina aquilo, vacina aquilo. Que resultado? Nós tivemos, desde 89, há pouco tempo atrás, um caso agora confirmado de poliomielite numa criança no Brasil. Uma doença que estava erradicada desde 89. Se consegue barrar o progresso? Não. Se atrasa. O que tem que se fazer? O que se está fazendo? Campanhas de vacinação, incentivando as pessoas. Tudo de novo. Tudo aquilo que a gente cresceu vendo, que todo mundo filas de vacina, campanhas de vacinação, tudo de novo. Se atrasou o progresso, mas não se vai impedir que o progresso continue avançando. Nós vemos de novo o surgimento de pessoas anti-ciência, dizendo que a ciência serve para manipular, que a ciência não é isso, que a ciência não é aquilo. Mesma situação. Nunca se questionou a ciência. A ciência erra porque é humana. Como nós erramos.
Então, se a ciência é produzida por nós, vai haver equívocos, e esses equívocos vão ser consertados pela própria ciência, como sempre foi. Agora, negar a ciência é só um atraso no progresso, não vai se impedir o progresso. Nós vivemos, e eu achei que eu jamais fosse viver para ver isso, nós vivemos para ver, por exemplo, uma candidata com tendências fascistas ser eleita na Itália. A Itália passou por tudo aquilo na Segunda Guerra Mundial. A gente jamais ia imaginar, não, a Itália não faria isso, fizeram. Então, essas tentativas de bloquear o progresso e a evolução do ser humano vão acontecer, mas só vão atrasar um pouco o progresso. O progresso, ele não há como parar, não há como impedi-lo, porque nós somos progresso, nós somos devotados ao progresso, nós somos criados para evoluir. E por que isso se dissemina tanto? Porque hoje nós temos uma coisa muito boa, que são as redes sociais, que é a possibilidade de nos comunicarmos com o mundo inteiro em tempo real. A gente sabe da notícia no momento em que ela está acontecendo. E também isso serve para espalhar, para que esses grupos anti-progresso também se reúnam. Então, por isso que as coisas surgem mais rápido, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Se usa aquilo que tem de bom no progresso também para tentar prejudicar o progresso. Mas é uma tentativa em vão. O homem não tem o poder de frear o progresso. E isso está no Livro dos Espíritos. Ele não tem esse poder, ele pode atrasá-lo. E esse progresso, ele atinge tudo. Ele vai atingir a humanidade em suas relações. Ele vai atingir as leis humanas, as leis cada vez mais favoráveis à totalidade, à inclusão, leis favoráveis à humanidade, favoráveis à solidariedade. Atinge as relações de trabalho. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer ano que vem, obviamente, porque a evolução leva tempo. Então hoje, por exemplo, o que nós vimos nas revoluções industriais anteriores, que era praticamente uma mão de obra escravizada melhorada, ou menos pior, hoje nós já não vemos mais. Hoje os trabalhadores têm direitos. Tem pessoas que não cumprem os direitos? Tem, claro que tem. Mas eles têm os direitos. E têm onde recorrer desses direitos. E essa evolução também atinge a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não está pronta. Lembram o que o Allan Kardec disse? Eu já falei isso aqui, que a doutrina espírita é um processo evolutivo em que, conforme a humanidade fosse evoluindo, ela evoluiria junto. Kardec chega a dizer que se um dia a ciência disser que a doutrina espírita está equivocada em algum ponto, ela vai reconhecer e vai mudar, simplesmente, e passar a admitir esse ponto. Então, a doutrina também é objeto de evolução. Não quer dizer que a gente tinha que chegar lá no Livro dos Espíritos, apagar o que está escrito e botar uma outra redação. Não é isso. É explicar de uma outra forma. É dar uma interpretação diferente da que foi dada. Por exemplo, na época de Kardec, vigia na Europa uma coisa que se chama antropocentrismo. O homem no centro de tudo. Tudo que existia, segundo a população daquela época e a ciência da época, era para satisfazer o homem. O homem era o centro de tudo. O homem era o senhor do mundo. Hoje nós sabemos que nós somos só mais um, dentre os muitos seres que existem neste mundo. Entre animal, vegetal, mineral, nós somos um com o todo. Nós só sobrevivemos em harmonia com o planeta. Basta tirar a água, acabou, por exemplo. Então, se nós não vivermos em harmonia, então nós não somos o centro do planeta. O planeta não existe para nos servir. Ele existe para que nós convivamos em harmonia com o planeta. Sem harmonia, o ser humano desaparece. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver no Livro dos Espíritos. Uma tendência a o homem ser o centro de tudo. Sabemos que não é assim, mas era o que se dizia na época. Eu sempre cito o exemplo da geração espontânea, que era o que se dizia, era o que a ciência dizia na época. A ciência estava errada sobre isso, essa parte estava errada. Se reconheceu isso também, se reconhece isso está errado. Então não é uma coisa parada.
Por que as pessoas dizem, espírita estuda muito, está sempre lendo o livro, lê e relê aquele livro dos espíritos 300 vezes, parece que não entende nunca. Não é o não entender nunca, é a necessidade de ler e reler, estudar para se dar conta de que o processo evolutivo da doutrina espírita é contínuo. A cada período nós vamos ler este livro com um olhar diferente, porque nós estamos diferentes. Eu hoje em 2022 não sou o mesmo de 2000, muito menos o de 92. E vocês não são os mesmos de 10 anos atrás. Também não são os mesmos de daqui a 10 anos. Por mais sutil que seja a mudança, ela acontece. Seja no pensamento, seja no modo de agir, seja no modo de vestir, no aspecto físico. Né? Nós evoluímos sempre. Porque essa é a lei de progresso, a lei de evolução. Essa questão de datas pré-determinadas que muitas vezes surgem, elas nos remetem a questões de outras doutrinas. Tu fixar uma data para mudança é o mesmo que tu dizer que, por exemplo, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. É o mesmo que tu dizer, por exemplo, que o fulano vai ser condenado à danação eterna. É o mesmo tu admitir a existência de céu e inferno. Né? E aí sempre surge alguém que diz, não, mas foi o Chico Xavier que teria falado para o fulano, que falou para o fulano que tal coisa vai acontecer. Começa a entrar na lenda. O que é que nós temos que ter na nossa cabeça? Processo evolutivo. É constante. Não há coisas definitivas. Não há penas definitivas. Não há determinação, porque senão Deus não seria justo. A pessoa que mudou um pouquinho não vai ter direito a permanecer mudando no mesmo orbe que ele está. Ele vai ter que ir para um outro, numa situação mais degradante. Aí nós temos que admitir que então Deus gosta de ver as pessoas sofrer. Deus é amor. Deus é só amor. Deus quer que aprendamos pelo amor. Todo e qualquer sofrimento é obra do homem. O homem que causa o sofrimento, não Deus. Porque se causasse, ele não seria infinitamente bom, nem infinitamente justo. Uma outra lei que está diretamente atrelada à lei do progresso é a lei de destruição, que também está no livro dos Espíritos, no capítulo 6, que eu botei aqui porque senão eu não lembro. Tá? E não é uma destruição, nós não podemos ver a lei da destruição como uma coisa negativa, porque ela não é uma coisa negativa. Ela se constitui em algo positivo. Se nós pararmos para avaliar o que é a destruição do corpo físico pressupõe a reencarnação. Ela é anterior à reencarnação. É necessário que este corpo se dissolva, se desfaça, para que o espírito se liberte e para que eu possa reencarnar de novo. Algo se destrói. É necessário que a semente deixe de existir para que uma árvore surja no lugar dela. Algo está sendo destruído. E é necessário que eu regenere o meu pensamento antigo no novo para que eu evolua. É uma destruição. Se está destruindo, e aí vamos nos reportar a Jesus, está destruindo o homem velho para que nasça o homem novo. É uma mudança de pensamento, de comportamento. Isso é lei de destruição. Não estamos falando da destruição que o homem causa na natureza. Não estamos falando da destruição causada pela violência, causada pelo preconceito, causada pelo assassinato, causada pelas penas capitais, que não é essa a destruição. Estamos falando da lei natural de destruição. Que tudo é um processo de destruir algo antigo para que o novo surja. Depois de uma erupção vulcânica, alguns milhares de anos depois, surge um solo extremamente fértil para a agricultura. Primeiro algo se destrói para que algo novo renasça. Isso é a lei da destruição. E essa lei ela é inerente ao processo evolutivo neste planeta. Tudo nesse planeta passa por esse processo de destruição. Quando a ciência descobre algo novo, está destruindo o pensamento velho. Isso não é ruim. Porque é assim que as coisas, é assim que nós caminhamos. Por exemplo, vida em Marte.
nós sabemos que não há, pelo menos como nós conhecemos, vida como nós estamos acostumados a conhecer. Não há. Pode ser que haja um outro tipo de forma que nós ainda não conhecemos? Pode. Tá? E a ciência não bateu o martelo, não tem nenhuma, não tem como conhecemos. Não se fala mais isso. Uma outra questão que vai um pouco mais fundo. A ciência e a arqueologia já descobriram e confirmaram que muito provavelmente Moisés não tem existido. E aí a gente fica com o cabelo em pé. Tá, mas e aí? Como é que fica a primeira revelação lá do Livro dos Espíritos? Segundo a arqueologia, os hebreus se reuniam em tribos. Essas tribos contavam histórias, né, e criavam personagens. E esses hebreus criaram todo esse complexo de Estado, né, da época, todo esse complexo de legislação da época, e que é a base. E não tem problema nenhum, continua sendo uma revelação dos hebreus. Tem algum problema Moisés não ter existido? Vai alterar em alguma coisa ser a primeira revelação, ao invés de estar centrada numa pessoa, estar centrada num povo? Nenhum problema. Mas destruiu-se a crença antiga e com o conhecimento se tem uma crença mais próxima da realidade. A doutrina espírita, ela abraça essa condição e continua do mesmo jeito, não alterou uma vírgula dos fundamentos da doutrina espírita. O mesmo ocorre com as outras teses que a gente estudou a vida inteira quando era criança. Eu falo que eram criança quando eu era. Por exemplo, a gente aprendia no colégio sobre o descobrimento do Brasil. Nós sabemos que o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma, porque já tinha gente morando aqui. Né? Teorias supremacistas, que existe raça superior a outra, pessoa superior a outra, né? Já sabemos que isso não existe. Né? A teoria antropocêntrica que eu falei, do homem no centro, já sabemos também que isso não... Então, isso é o conhecimento trazendo o novo. É a destruição de tudo aquilo que era ultrapassado e trazendo o novo, fazendo com que a gente evolua. E isso não é ruim. Nós vamos ficando mais velhos e vamos ficando mais endurecidos assim para mudar de ideia. Tá? Então aí a gente usa uma frase que eu falo, né? No meu tempo. Né? Ah, porque no meu tempo? É uma propaganda do Leite LG. Olha, fazendo merchandising para a LG. Tem uma propaganda do Leite dizendo, no meu tempo as coisas não eram assim. Mas qual é o nosso tempo? Não é esse? Nós não estamos aqui também? Então esse é o nosso tempo. Então nós temos, e não é errado isso, nós temos que acompanhar o nosso tempo. Se nós pensávamos X e hoje se pensa Y, nós temos que ter contato com esse pensamento novo e avaliar esse pensamento novo para ter certeza de que o nosso pensamento anterior não estava equivocado. Como eu disse no começo, o Jefferson de 20 anos atrás pensava de um jeito, o Jefferson hoje pensa de outro. E não há nenhum problema nisso, porque nós não somos perfeitos. Nós somos um processo evolutivo, então nós vamos errar ainda muito. Já erramos muito em vidas anteriores e anteriormente nesta mesma vida. Né? E ainda temos muito pela frente. Então não é feio mudar de ideia. Né? Não é equivocado pensar diferente do que se pensava antes. Não estamos presos no nosso passado. Nós somos hoje. Nós vivemos hoje. Este é o nosso tempo. Então vamos buscar nos harmonizar com este tempo para que nós continuemos o nosso processo evolutivo. Porque senão nós não vamos retroceder, mas vamos ficar estacionados numa certa condição. Tá? Porque ninguém vai nos empurrar. Tá? Não vai vir ninguém dizer assim, sacudir assim, fulano, tu tem que pensar de tal jeito, tem que fazer. Não funciona assim. Nós mudamos interiormente e nós evoluímos. Cada um no seu tempo para que o todo do planeta evolua. Muito obrigado. Então, nós dando sequência ao nosso trabalho, antes de passarmos para o segundo momento, vamos convidar os irmãos, através do nosso pensamento, mentalizar aqueles irmãos que nós queremos auxiliar de alguma forma.
Possamos então trazer esse irmão na nossa tela mental por alguns segundos e logo após então faremos a prece da família para passarmos para o segundo momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido, mas não nos deixes cair